Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Em um contexto onde a doutrinação governamental ameaça substituir os valores familiares, a Bíblia nos orienta claramente a instruir nossos filhos no caminho do Senhor. Salomão, o sábio rei de Israel, exorta os pais a instruir os seus filhos no caminho em que devem andar, e até quando envelhecerem, não se desviarão dele. Este conselho assegura que os filhos cresçam firmes na fé e nos valores cristãos, independentemente das influências externas. O versículo enfatiza a importância de ensinar os princípios de Deus constantemente e com diligência, reforçando a responsabilidade dos pais em educar espiritualmente os filhos, criando-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Podemos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 6, dos versículos de 6 a 9, que diz: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e também nas tuas portas. Como o Espírito Santo nos ensina pelas Escrituras, a responsabilidade de ensinar os princípios e o temor a Deus aos nossos filhos é nossa, e não deve ser delegada a governo, a escolas ou igrejas. É em casa, no ambiente familiar, onde os valores e o amor a Deus se solidificam no coração de nossos filhos. A Bíblia nos mostra que devemos ensinar diligentemente nossos filhos, falando dos mandamentos quando estamos em casa, andando pelo caminho, ao deitar e levantar. Isso é um chamado divino. Lembremos de Timóteo, que conheceu as Escrituras desde a infância pela fé sincera da sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice. Elas não esperaram que outros assumissem essa responsabilidade, mas o fizeram com devoção. A nossa casa é o primeiro altar, e o nosso testemunho diário é o maior sermão que nossos filhos ouvirão. Ensinar-lhes sobre Deus é um mandamento e um privilégio que não pode ser terceirizado. Sigamos o exemplo de Josué, que declarou: Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E tomemos a responsabilidade de guiar nossos filhos no caminho de Deus com zelo e com amor. O lar é a primeira escola do cristão e os pais são os professores. O Senhor nos instrui a ensinar a palavra de Deus a nossos filhos, falando dela em todos os momentos do dia. Pais devem incorporar os ensinamentos do Senhor na rotina familiar, vivendo esses princípios como modelos vivos de fé. A educação espiritual é uma tarefa contínua e prática, exigindo palavras e ações que demonstrem sabedoria e amor do Senhor. Devemos assumir com fervor a tarefa de guiar nossos filhos nos caminhos de Deus, garantindo que cresçam firmes na fé, observando o exemplo de nossos testemunhos diários, pois as nossas ações falam muito mais alto do que qualquer palavra. Podemos ler no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, versículos 18 e 19, que diz: Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. E ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Como esperar que nossos filhos sigam a Deus se nós mesmos negligenciamos nossa responsabilidade? Temos deixado que governo, escolas e igrejas assumam o papel que Deus nos confiou. Nos acomodamos, achando que as aulas de escola dominical ou programas escolares são suficientes. Mas somos nós que devemos ensinar e viver os princípios bíblicos diariamente. Precisamos acordar, não podemos mais delegar o que é a nossa obrigação. Devemos assumir nosso papel, instruindo nossos filhos em casa e mostrando com nossas vidas o caminho de Deus. Se continuarmos assim, seremos culpados por uma geração perdida.
Pais, levantemo-nos e cumpramos nosso chamado com diligência. Podemos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, que nos diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Devemos entender que a educação espiritual é contínua e vital, integrada ao cotidiano familiar. Para isso, é crucial termos momentos diários de estudo bíblico em família, onde lemos e discutimos a palavra de Deus juntos. Encorajemos também a oração conjunta, especialmente quando atravessarmos crises, para que nossos filhos vejam a fé em ação. Devemos viver de forma que nossos filhos testemunhem nossa fé ativa, criando tradições familiares que envolvam a Bíblia. A influência dos pais é fundamental na formação espiritual dos filhos, e a sabedoria bíblica oferece um alicerce sólido para toda a vida. Seguir o exemplo e os ensinamentos de Jesus pode transformar de forma pessoal e toda a família. Assim como Jesus cresceu em sabedoria e obediência, também podemos crescer espiritualmente e ensinar nossos filhos a fazer o mesmo. A educação espiritual em casa fortalece os laços familiares e estabelece um alicerce sólido para a vida dos filhos, fornecendo sabedoria e orientação para enfrentar desafios. Para superar a imposição de ideologias discordantes, devemos reafirmar nosso compromisso em ensinar a palavra de Deus em casa, integrando-a na vida diária e vivendo conforme os ensinamentos de Cristo. Proteger nossos filhos das influências externas requer amor, correção e orientação constantes, como a palavra do Senhor nos exorta. Devemos ser os principais educadores espirituais de nossos filhos, construindo um alicerce eterno, sustentado pela presença contínua do Senhor Jesus, o Alfa e o Ômega. Ao educarmos nossos filhos na fé, moldamos o presente e o futuro espiritual deles, garantindo uma família forte e unida, fundamentada nos princípios do Senhor.